Meus amigos, boa noite. Não precisa nem me identificar. Vocês, olha aí, eu estou com 3 vídeos usando esta camisa. Estou fazendo o treinamento para pedreiros que pretendem ser o encarregado ou um mestre de obra. Vocês que não me conhecem ainda, está vendo o vídeo pela primeira vez, vai no canal Visão de Mestre, você vai ver um monte de vídeos. Eu sou aqui da Paraíba, meu nome é Antônio, conhecido como Guerreiro, ou Mestre Firino, ou Mestre Guerreiro. Eu tenho mais apelido do que o jumento de Luiz Gonzaga. Agora você riu, né? É verdade. Então, esse aqui é o vídeo número 3 com o treinamento para pedreiros e futuros mestres, tá certo? Nos primeiros, eu botei 3 vídeos aí com o assunto ajudante e futuros pedreiros. Não falei tudo, né, sobre ajudante, porque iria ser muitos vídeos, aí ficava um pouco chato, não é? Aí agora estou com esse assunto, depois, né, falar sobre a questão de mestres também, beleza? E depois volto a fazer as leituras e as interpretações de projeto. Então no vídeo anterior eu falei até o assunto de falta do camarada que quer ser um encarregado, mas ele falta muito. Então as empresas nunca, né, vai colocar você. Às vezes o camarada diz assim: faz tantos anos, nunca tive uma chance. Observe que alguma coisa você deve estar fazendo errado. Possa ser que você seja um camarada um pouco encrenqueiro, né? Pode ser que você não trabalhe tão bem, pode ser que você não se relacione bem, né, com as pessoas, pode ter um monte de coisa, falta principalmente, aí você nunca vai ser. Então siga o que eu estou te dizendo e depois um monte de coisas, né, que você com certeza vai encaixar com facilidade, tá certo? Principalmente agora que a construção civil está bombando. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a questão de falta, agora eu quero falar sobre a questão de alma, de espírito. Olha, eu sinceramente, eu sou um camarada assim um pouco bem pacato. Eu não sou aquele camarada que é assim, explosivo, sobe correndo, desce correndo, aquela coisa louca. Não, o mestre, ele não é para ser um louco. O mestre, né, é para ser concentrado. Então você que pretende ser um mestre de obra, você tem que ser esse camarada bem tranquilo, né, estar sempre ali numa boa, caladinho, não precisa alvoroço, bem concentrado, né, não falar sobre isso, né, esse negócio. E você precisa disso, ter essa tranquilidade. Trabalhei numa empresa, né, eu trabalhando assim desse jeito, aí o engenheiro disse: eu tenho notado que você é um pouco assim, fosse desmotivado. Eu digo: não, desmotivado não, concentrado. É diferente, desmotivado, né, para concentrado. Você tem que ser esse camarada bem observador. Então você tem que ter essa alma. Você não pode ser aquele camarada para baixo, né, assim, não. Você tem que ser esse camarada ativo, não é? Tá sempre olhando uma coisa, sempre olhando outra. Então essa alma, né, é necessário que você tenha esse jeito, né, de estar sempre atento às coisas, não ser um louco, né? Tem pessoas que, principalmente quando o patrão chega, né, o camarada parece até o cachorrinho, né? Parece até o cachorrinho do patrão, né? Para lá e para cá. Eu não faço isso não, entendeu? E nem uma empresa que eu trabalhei, eu nunca gostei. Se o patrão chamar para alguma coisa, eu vou, né?
Se ele não chamar, eu não vou. Deixa ele lá bem à vontade, ele sobe e desce, né? Então, tem pessoas que é assim. Então, cuidado para você não ser um mestre desse tipo, tá certo? Que muitos até costumam chamar de mestre puxa-saco, não é? Então, muito cuidado. Chamou, você vai. Para responder uma coisa, você vai, né? Mas se não chamar, não precisa. Ele precisa, às vezes, o patrão, ele precisa subir só para ver as coisas, né? Depois vem aquelas perguntas, né? Como eu já postei vídeo aí falando, as perguntas que faz um mestre tremer. Procura aí, tem esse vídeo aí. As perguntas que faz o mestre tremer, né? Aí sim, ele vai, olha, depois ele faz as perguntas, ele chama, tá certo? Mas o mestre tem que ser assim, ter alma. Outra coisa que é importantíssimo, isso aí, quando se bota lá um anúncio, precisa-se de mestre de obra. Quando você vai para aquela entrevista, não esqueça que você, aquele camarada que está entrevistando você, normalmente é um psicólogo. Normalmente é um psicólogo, é um especialista na tua mente, da tua mente. Então, ele vai estar ligado ali a um monte de coisa. E um dos assuntos fundamental é a questão de espírito de liderança. É necessário que você tenha um espírito de liderança. Você sabe muito bem que tem camarada que desde pequeno ele já é aquele camarada que muitos já se aglomeram a ele já vai, já fala uma coisa, já fala outra. Então, isso é importante. Você, para ser um líder, você tem que ter um monte de coisas de atrativo, posso falar assim. Você não tem como liderar uma pessoa se você é um camarada, fala alto, que as suas palavras não agradam, que não sabe explicar, que fala as coisas na hora errada, que responde na hora errada. Então, não. O líder, ele não pode ser aquele líder, principalmente hoje, mudou muito as coisas. Nós vamos falar sobre isso quando estiver falando sobre o assunto de mestre, dos tempos passados para hoje. Mudou bastante. Quando o camarada tem muitos trabalhadores batendo na porta, é uma coisa. Quando você há essa escassez de trabalhador, você precisa ser mestre de si mesmo antes, para depois ser mestre dos outros. Eu vi até um assunto bem interessante, algo bem interessante nesse final de semana na empresa, né? Quando eu vi umas coisas que não estavam certo e eu falei com o pedreiro, mas o pedreiro queria deixar passar. Eu disse, não, eu preciso levar o conhecimento do engenheiro. Levei aí um dos estagiários do engenheiro, foi também, que hoje é apontador, ele olhou assim, aí ele disse, olha, quanto é que vão me pagar para ajeitar isso aqui, né? Aí, porque o engenheiro falou, né, que a pedra parece que tinha nas placas, afastado um pouquinho, aquelas coisas, então ele interpretou como se não foi um erro dele. Ele viu que poderia ter ajustado, poderia, né? Mas ele não ajustou. Alguns mestres podem dizer assim, não, meu amigo, aqui, você errou, você não viu que aqui ela abriu a junta, na hora que você foi botar outra placa, ela abriu, você não viu isso? Por que você não deu um corte? Porque você não ajustou? Então isso aqui é um erro seu e a gente não vai pagar, você vai ter que consertar, não é? Então, assim a gente falava muito antes, né? Hoje não, hoje você tem que liderar diferente. Quando ele perguntou quanto é que ia pagar,
Aí o apontador falou, não, isso aqui é um erro seu, você poderia... Não, peraí, desse jeito a gente não conversa. Né? O engenheiro chegou, aí né, o engenheiro lá é nota 1000, né? Aí o cara novo, muito novo, não tem nem 30 anos, mas nota 1000. Aí ele disse, não, isso aqui a gente ajeita assim, a gente ajeita aqui, né? Isso aí é um líder, o líder que faz isso. Então hoje você como um líder com esse espírito de liderança, você tem que aprender essas coisas. Você chegar e falar assim, você errou, você tem que ajeitar, você tem que refazer. Então às vezes cria um atrito, uma resistência da parte do trabalhador. E no momento que há uma resistência com o mercado do jeito que está, o que é que vai acontecer? O pedreiro pode sair, você não vai querer perder o pedreiro, porque não tem outro para substituir, é muito difícil. E quando chega outro, né, ele vem com essa mesma coisa, porque isso hoje dá aquela ênfase, aquela coisa, assim, o pedreiro, aquela energia, não, aquela segurança, não é? Não, eu vou sair daqui, eu vou para ali. Então, o mestre, hoje, ele tem que, o espírito de liderança, você tem que ser diferente hoje. Você tem que ter tato, você tem que saber falar, né, com as pessoas, você tem que, talvez, até pagar por uma coisa que já foi pago. Aí alguns patrões estão dizendo, eu pagar por uma coisa que foi pago. Não, é porque você que é patrão, né, você não sabe bem como está a situação para o trabalhador, mas o mestre sabe. Eu faço parte de 3 grupos, eu sei que tem muitos trabalhadores. Aí então, mestre, não tem muitos trabalhadores? Tem, mas esses trabalhadores, todos, ou a maioria deles, tem o mesmo hábito. Você não vai trocar 6 por meia dúzia. Então, você fica com o que você está, tenta ajeitar, né? E se ele for bom, melhor ainda. Nós vamos falar muito sobre isso, daqui para frente. Então, esse espírito de liderança, esse jeito de agradar, muitas vezes o trabalhador, ele fica na empresa mais por causa do mestre. O mestre é um amigo, o mestre é aquele camarada que sabe falar, é aquele camarada que sabe ajeitar, principalmente quando você volta a tocar no assunto, só é você e o engenheiro, né? Porque para mim, o patrão tem que ser aquele camarada que ele tem que ver o grito do gol, né? E não para ele saber, olha, teve o time, ó, atacou muito, bateu a bola na trave, fez isso, fez aquilo, bateu o pênalti, o goleiro de lá foi muito bom, agarrou. O patrão não quer saber disso não. O patrão quer saber do gol, é o gol que ele quer saber. Então, para o camarada fazer com que a equipe jogue, você tem que ter estratégia, né? Então, para isso, é importante esse espírito de liderança. E muitas vezes o patrão não quer pagar alguma coisa, você também tem que ser uma espécie quase de um líder para cima do seu patrão. Chegar para ele e dizer assim, Senhor, olha, o que acontece é isso, vamos dar um jeito, o trabalhador é bom, né? O camarada errou aqui, mas nós não vamos perder, eu vou falar com ele, ajeita, a gente fala um acerto, né, uma coisa, ele vai continuar ali trabalhando, vamos dar um jeito, quem é que não erra, né? Todo mundo erra, né? Enfim, né? E você com isso termina até botando na cabeça do patrão que você está certo, não é? Então você tem que ser esse camarada na empresa. Então essa questão de alma, né, de espírito de liderança, isso é importantíssimo. E outra coisa que o patrão gosta de observar no camarada que é um candidato a mestre de obra, é que você ame aquilo que você faz.
é importante que você, eu sinceramente, eu amava e ainda amo fazer serviço de pedreiro, porque se eu pudesse, todo final de semana, eu estaria trabalhando na empresa, botar uma cerâmica, fazer qualquer coisa. Se eu tivesse um tempinho e a empresa aceitasse isso, eu ia estar sempre fazendo alguma coisa ali, se eu pudesse fazer, eu fazia, né, isso aí. Eu gosto, é porque você vai suando, você, não é? Você lembre-se de uma coisa, você, se for trabalhar e tomar conta, você vai esquecer de alguma coisa. Então, você tem que fazer o seu papel de mestre, de encarregado direitinho, entendeu? Aí tem essa questão, eu amo assentar cerâmica, fazer um reboco, fazer alguma coisa, eu amo o que eu faço, não é? Como mestre de obra, eu fico muito triste, porque às vezes eu vejo, meu Deus, como é que um pedreiro faz uma coisa dessa? Parece que não tem amor pelo que faz, faz a coisa relaxadamente, a gente vê aquele desânimo, a gente vê às vezes aquela grosseria, aquela falta de compromisso, né? Isso me entristece tanto. Então, como mestre de obra, eu me entristeço muito com isso. Eu amo trabalhar como mestre de obra, eu amo, porque eu ensino, né? Eu faço essas coisas, eu amo. Mas bom mesmo é você ser um pedreiro, né? Que você vê aquela arte, aquela coisa, né? Desenvolve nas suas mãos. Você faz coisas do seu jeitinho ali, desde que seja bem feito, né? É bom, quando eu terminava o dia, às vezes eu saía assim, ficava olhando na cerâmica que eu colocava. Teve uma vez até que o ajudante disse assim, você ama o que faz, né? Eu disse, eu amo. Eu sou como se fosse um artesão, cria aquela arte, e se eu pudesse, aquela arte estava sempre junto de mim. Gente, isso é gostoso demais. Outra coisa, quem sabe o que está fazendo, esses itens está faltando aqui. Eu não sei onde está o meu lápis, né? E terminou, não encontrei, aí eu estou falando para vocês aqui. Está escrito ali, tá vendo? Está parecendo até um jornalista, não é isso? Então, pronto, quem sabe o que faz. Esse vídeo vai até ficar um pouco longo, porque eu queria terminar esse assunto. Pode ser depois, pode, então tudo bem, porque já está a 18 minutos aqui. Então vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu começo com isso aqui, o pedreiro que sabe o que está fazendo. Vou começar por aí. Tem uns que não sabem? No próximo vídeo você vai saber, tá certo? Fica ligadinho.